Saudações rubro-negras, tamo junto, nação. Tô todo bagunçado aqui, né? Tô de boné ainda que eu não tomei banho, acordei ainda há pouco. Tô com a voz ruim, que eu gritei muito ontem no Maracanã. Tô quase de preto, porque eu tô quase de luto pelo futebol do Flamengo. Tô gravando aqui de um jeito meio... famoso jeitinho brasileiro. Eu esqueci de trazer o tripé pra segurar o celular, então tô gravando em cima da mesa. E aí tá uma merda, o enquadramento tá péssimo e tal, mas eu não sou diretor de cinema, então tanto faz. Outra coisa, eu vou ficar cortando o vídeo porque eu preciso ler as anotações que eu fiz. Mas vamos começar falando o óbvio. Flamengo jogou fofo. Isso aí, o Flamengo jogou fofo e perdeu mais uma. O que é jogar fofo? Bom, não precisa explicar, né? Sabe qual é aquele... Conhece aquele famoso apelido soca fofo? Soca fofo. É o cara que não é ponta firme, se é que você me entende, sabe como é que é? Meia bomba, então é isso. É o futebol do Flamengo hoje. O futebol do Flamengo hoje tá meia bomba, não tá ponta firme mesmo, não tá. E é sobre isso que a gente vai falar. Eu acabei de ver agora a entrevista do Felipe Luiz. Vou fazer um breve comentário aqui. Teve uma pergunta que eu me incomodei um pouco com a resposta. A moça perguntou, não vou lembrar o nome da moça, mas é uma jornalista, com todo respeito, né? Falar moça parece que está desrespeitando. Não estou. Moça porque é do sexo feminino, mas uma jornalista fez a seguinte pergunta. Resumindo, né? Resumindo, ela perguntou: como é que você avalia o seu trabalho? Eu achei a resposta do Felipe Luiz grosseira, muito mal educada e desnecessária. E assim, não fez nem sentido. Aí falou: eu não avalio o meu trabalho. Esse não é o meu trabalho, esse é o trabalho de vocês. É claro, ele falou... Eu tô forçando um pouco aqui o tom pra parecer que ele ficou... Pra fazer o Felipe Luiz parecer mais ceboso ainda, mas... Ele respondeu até com certa tranquilidade, mas claramente... Foi uma resposta deseducada, digamos assim. Foi uma resposta desagradável. A moça perguntou: como é que você avalia o seu trabalho? Porque não tá indo bem. O Flamengo não está indo bem. E ela esperava uma autocrítica. E aí o cara responde que esse não é o trabalho dele. Esse é o trabalho de quem está perguntando. Isso é uma grosseria. E desnecessário, porque ela não perguntou nada demais. Ela só perguntou isso: como é que você avalia o seu trabalho diante dos últimos resultados? É isso. Bom, vou fazer a primeira pausa aqui agora, que eu vou tentar ajeitar aqui o foco do meu celular, porque assim tá meio esquisito mesmo. E é isso aí, tá, gente? O vídeo vai ficar todo remendado, cortado, porque eu não tenho equipamento para gravar, essa é a verdade, nem tempo também. Então eu vou ter que ficar cortando também, porque eu tenho que fazer outras coisas além de gravar o vídeo. É assim que funciona, a vida de pobre é isso aí, a gente tem que dar jeitinho pra tudo. Então, eu não vou nem me despedir, porque o vídeo vai ser um só. Eu vou cortar várias partes, emendar várias partes, fazer tudo de um vídeo só. Fazer de tudo um vídeo só. E tenho dito. Bom, eu consegui levantar aqui um pouquinho o celular, não tá bom não, mas foi o que deu pra fazer. Então eu vou começar dizendo isso, né? Pra mim, na minha opinião, Felipe, se você, tudo que você discordar, escreve nos comentários aí embaixo. Então, na minha opinião, Felipe Luiz escalou mal, mexeu mal e não teve comando. Escalou mal. Eu entendo que se você precisa fazer o resultado e você sabe que você vai enfrentar um time que vai jogar na retranca, que foi o que o Lanús fez lá na casa deles e fez aqui na casa do Flamengo. Então, se você sabe que o time vai jogar na retranca, você precisa ter um time que vai fazer o resultado. Então, na minha opinião, errou ao não escalar o Pedro. Minha voz tá péssima por causa da gritaria de ontem. Errou por não escalar o Pedro. Eu vou falar do Pedro mais pra frente desse vídeo ainda, mas ele tinha que ter jogado de qualquer forma. Errou também em ter dois marcadores no meio, né? O Everton Araújo e o Pulgar. Outra coisa, me perdoe se eu cometer alguns erros aqui na escalação, porque eu enxergo muito mal, então ver o jogo ao vivo pra mim é difícil, eu não consigo identificar os jogadores. E, bom, enfim, é isso aí. Então talvez eu erre alguns nomes aqui. Então assim, eu vou baixar esse polegar que vocês já estão entendendo que tá no número 1. Então, primeira coisa, escalou mal por causa dessas coisas aí. Não podia ter jogado sem centroavante, como ele jogou.
Não podia ter, não podia não, né? Não, na minha opinião, não deveria ter colocado 2 marcadores no meio, podia ter colocado mais um meia de criação. Por exemplo, ele tem entrado com o Paquetá entrou no segundo tempo, aliás, jogou muito mal. Foi muito mal, na minha opinião, ele errou muita coisa, enfim, foi muito mal. Mas até aí eu não sabia que ele ia jogar mal. Então o Paquetá tinha que ter sido escalado. O Flamengo tinha que ter começado jogando com o Paquetá. Só como exemplo. Não estou conseguindo pensar em mais ninguém. Talvez o De La Cruz. Enfim, de outras opções. Porque para mim, na minha opinião, de novo, o Everton Araújo é muito de marcação. E você não precisa muita marcação contra um time que não vai atacar. Tudo bem, tem outras questões, eu entendo, eu sei, isso nem tanto, mas não ter escalado o Pedro, para mim, foi fundamental. Vou falar desde agora, eu ia falar só no final, falar só mais lá pra frente, vou falar agora. Muita gente fala que o Pedro é o melhor centroavante do Brasil. Eu discordo, eu não gosto do Pedro. Não é que eu não gosto do Pedro, eu adoro o Pedro. Eu não gosto de algumas características do Pedro, falando melhor. Eu acho o Pedro muito lento, eu acho que o Pedro corre muito pouco, ou não corre, o Pedro não corre, o Pedro joga lento. Eu também não acho o Pedro bom em jogo aéreo, o que é meio contraditório, eu estou dizendo que tinha que ter escalado o Pedro, mas estou dizendo que ele não é bom no jogo aéreo. Para você vencer retranca, você precisa de um cara bom no jogo aéreo, porque você vai ter que fazer jogo aéreo. Mas mesmo o Pedro, mesmo achando que o Pedro não é bom no jogo aéreo, ele é o nosso centroavante, é o cara que tem uma boa estatura, sabe se colocar, enfim. Eu acho o Pedro fraco no jogo aéreo, mas ainda assim é o que nós temos. É o melhor que nós temos para o jogo aéreo, é o Pedro. E aí é isso. Aí sim, aí insistiu de novo com o Samuel Lino, que para mim não está dando certo. Com o Plata, que eu entendo ele escalar o Plata, vou falar do Plata também. Gosto muito do Plata. É isso, eu tenho até uma certa admiração pelo Plata, mas ele não está indo bem. O que mais? Acho que só isso. Sim, e o Ayrton Lucas, que... Eu não tô falando isso que o Ayrton Lucas deu aquela bobeira durante o jogo. Eu nem quero ficar criticando o Ayrton Lucas, porque eu não acho certo ficar crucificando o jogador. Foi um erro, erros acontecem. Não é essa a questão. Eu entendo que o Alexandre é mais jogador, é o jogador mais completo que o Ayrton Lucas. Eu gosto muito do Ayrton Lucas, porque ele tem muita velocidade, ele apoia muito bem. Mas para um jogo em que você não pode cometer erros, é melhor você ter um cara mais experiente. Eu não gosto muito do Alexandre. Não porque eu não gosto do Alexandre, que eu acho que ele já está com uma certa idade. E lateral, para mim, não pode ter muito mais do que 30 anos. Não pode ter nem 30 anos. Lateral, para mim, tem que estar na flor da idade. Porque o cara tem que correr muito. Então, eu sou... Não é que eu não gosto do Alexandre. Me incomoda um pouco o Alexandre no Flamengo por causa da idade. Mas ele está jogando muito. Eu não sei por que ele não foi escalado. Talvez tenha uma boa razão para isso. Mas é isso aí, tá? A escalação para mim foi errada nesses... Além de, provavelmente deve ter outras coisas que eu esqueci, mas falando só disso aí, desses caras aí, né? Escalou mal nesse sentido. A tática do Felipe Luiz não foi uma boa tática. Eu vou falar disso também mais pra frente. Bom, então é isso aí. Acho que eu já falei tudo sobre como que o jogo começa. Peraí que eu vou dar uma pausa aqui pra ver o que mais que eu escrevi aqui. Eu pensei só em pausar o vídeo, mas não tem como pausar, porque quando eu mudo de tela, quando eu saio do aplicativo da câmera e vou para o aplicativo das anotações, o vídeo é interrompido. Então não tem como dar pausa, eu tenho que parar o vídeo, tem que dar stop, não pode dar pause. Bom, para encerrar, eu falei que o Felipe escalou mal, mexeu mal e não teve comando. Então escalou mal, já falei, mexeu mal. Não vou lembrar agora como é que foram as substituições durante o jogo, minha memória não é boa, por causa da idade. O senhor Alzheimer habita aqui dentro e me atrapalha bastante nessas horas. Mas enfim, queria lembrar muito quem foi que ele colocou. Bom, vou só falar do óbvio. Não gostei não, né? Achei que ele cometeu um erro importante, não vou dizer gravíssimo, mas importante. Ele manteve o Everton Araújo, me corrija se eu estiver errado, mas que eu me lembre, ele manteve o Everton Araújo muito tempo no campo, de novo. Depois que o Flamengo tomou o gol, o time tinha que ter partido para o ataque. Não estou dizendo que tem que se desesperar. Ainda eram... nem lembro quanto tempo tinha. 40 e pouco já. Mas ainda era o primeiro tempo. Então, também não dá para ir para o ataque alopradamente. Não pode ser assim. Mas, você precisa fazer o resultado. Então, eu acho que você tinha que ter colocado um time mais ofensivo. Não sei como, não sei exatamente como, não sei exatamente quem. Não sei, realmente não sei. Teria que pensar mais sobre isso, eu não estou afim. Mas, enfim, tinha que ter colocado um time mais agressivo.
Então, mexeu mal nesse sentido. Ele tirou o Carrascal para colocar, eu acho que foi... Eu queria muito me lembrar quem entrou no lugar do Carrascal, mas eu não consigo. Bom, ele tirou o Carrascal e manteve o Plata. E agora sim eu vou falar do Plata. Não vou não, daqui a pouco eu vou falar do Plata. Ele tirou o Carrascal e manteve o Plata. Tudo bem que o Carrascal também não estava jogando bem, não estava fazendo uma boa apresentação. Mas na minha opinião, era mais importante manter o Carrascal. Por quê? Porque se você vai jogar contra um time que está jogando na retranca, não adianta você ter velocidade, que é o Plata. Por quê? Porque não vai ter espaço para o Plata desenvolver a sua velocidade, que é a única coisa que ele tem. Então você precisa de um jogador com mais visão de jogo. O Carrascal também nem é isso tudo em visão de jogo. Não é o forte do Carrascal não é visão de jogo, é mais carregar a bola mesmo. Mas ele tem capacidade de dar um passe, de fazer uma distribuição. E o Arrascaeta, do meu ponto de vista, não pode jogar sozinho, não pode ser o único cara da criação. Então, resumindo tudo que eu falei, o Carrascal tinha que ter continuado em campo por causa da criação, porque o Flamengo precisava de jogador de criação. Não precisava de jogador de velocidade. Não é que não precisasse, não ia adiantar ter jogador de velocidade, como o Plata. Porque não ia ter espaço para essa velocidade aparecer. Bom, é isso aí. Então mexeu mal nesse sentido. Eu tenho certeza que tinha outras coisas que eu queria falar, mas eu já esqueci, então vamos só seguir adiante. Deixa eu ver se eu consigo mudar de tela aqui, sem que o celular corte o vídeo. Vamos ver. Não dá, cada vez que eu mudo de tela, cada vez que eu saio do aplicativo da câmera, o vídeo é interrompido, é cortado. Bom, vamos lá. E por fim não teve comando. O que é que não tem comando? Quando você tem uma tática, você botou seu time em campo, o jogo rolou, a coisa não está fluindo. Você tem que ser capaz de fazer o seu time mudar o jeito de jogar no comando. Você tem que ser capaz de... Cara, para mim, a diferença entre um bom técnico, um grande técnico e um técnico comum é isso aí. Eu queria lembrar com clareza agora qual era o jogador, qual era o técnico que conseguia fazer isso muito bem aqui no Brasil, mas eu não me lembro. Talvez o Luxemburgo, nos seus melhores momentos, eu não vou lembrar quem, mas tinha um técnico aqui no Brasil que ele conseguia fazer o time mudar o jeito de jogar no meio do jogo, durante o jogo. Isso é comando. Isso é ter voz de comando, tem que ter comando, ter o time na mão. O Felipe Luiz não tem, porque o time tá jogando mal, tá errando e ele não consegue corrigir os erros. Aí de duas uma, ou ele não tem comando mesmo, ou seja, os jogadores não obedecem o Felipe Luiz, ou ele não tem habilidade para tecnicar, para ser técnico. Ele não tá pronto ainda. Tudo bem, ele é muito novo, tá adquirindo experiência ainda. A gente tem que ter essa consciência, tem que ter esse bom senso. Mas é isso é uma falha. Não estou aqui para ficar falando mal de jogador do Flamengo, nem do técnico, mas para reconhecer que isso é uma falha. Então, assim, para fechar essa parte do vídeo, Felipe Luiz escalou mal, mexeu mal e não teve comando. Isso para mim é muito importante. Isso muda, é o que muda a história do jogo. Do lado do técnico, é isso aí, são essas três coisas. E o Felipe Luiz, na minha opinião, foi muito mal. Para encerrar a parte do Felipe Luiz, queria falar o seguinte: na entrevista, que eu acabei de falar da entrevista dele, ele disse: o Flamengo foi dominante, o Lanús mal passou o meio de campo. E eu faço uma pergunta para o Felipe Luiz: Felipe Luiz, como é que o Flamengo conseguiu tomar 3 gols de um time que mal passou do meio de campo? Me responda essa questão aí, Felipe Luiz. Essa é uma dúvida filosófica. Como é que o time do tamanho do Flamengo consegue tomar 3 gols do Lanús, que mal passou no meio de campo? Alguma coisa está errada, não está não? Tem alguma coisa errada nessa história aí, não está não, Felipe Luiz? Bom, mais uma pausa. Mais uma anotação que eu fiz aqui que me irritou muito ontem, ver o Flamengo cometendo erros banais, erros assim, fundamentos do futebol. Você que já foi peladeiro vai saber do que eu estou falando. Eu fui peladeiro, não era dos bons não, sempre fui perna de pau. Mas não vem ao caso, não estamos aqui para falar de mim. Então você sabe, quando você tá na pelada, o jeito que o cara corre, tu já vê logo se ele é bom ou se ele é ruim. A gente já sabe logo, aquele cara ali é bom, aquele cara ali é ruim. E aí é isso aí, cara. O peladeiro bom consegue matar uma bola, consegue conduzir bem a bola, consegue dar um passe sem errar, consegue até eventualmente fazer um drible
sem errar. Isso é é o peladeiro mínimo, era eu. O peladeiro do nível mínimo. Nível máximo é aquele cara que mata muito bem, domina muito bem a bola, conduz muito bem, dribla com facilidade. Esse é o peladeiro máximo. Eu não sei, não estamos aqui para falar de pelada também. Vou fazer mais uma pausa aqui, peraí. Então, eu fiz uma pausa para coçar o nariz. Então é o seguinte, a gente não tá aqui para falar de pelada, a gente tá para falar dos erros do Flamengo. Então assim, se é na pelada do churrasco que eu jogava, ia ter jogador do Flamengo que ia ficar de fora, não ia ser escolhido para o ímpar não. Porque assim, eu vi gente ontem errando domínio de bola. Gente, a gente está falando de jogador profissional. E não é profissional de qualquer time, qualquer clube, não. Profissional do Flamengo. Não pode. Vou agitar aqui mais um pouquinho o celular. Não pode, cara. Os caras podem errar domínio de bola. Aí alguém vai falar, ah, mas tava chovendo, a bola fica diferente, o gramado fica diferente. É verdade. Inclusive, jogadores do Flamengo caindo durante o jogo. Inclusive, o gol saiu porque o Rossi caiu na hora de trabalhar a bola. O erro maior não foi do Rossi. Depois a gente vai falar sobre isso. Deixa eu fazer mais uma pausa, porque o nariz está coçando muito. Agora não estou enxergando nada. Cocei o olho, agora não estou enxergando nada. Bom. Voltando. Então, assim, erros de passe. Eu já falei de erro de domínio. Eu acho absurdo o jogador não saber dominar uma bola. Mesmo peladeiro. Imagina um profissional. Imagina um profissional do Flamengo. Não entra na minha cabeça. Vi muitos erros de domínio de bola. Vi a bola espirrar do pé do cara. Isso é um absurdo. Não tem explicação, cara. O cara é profissional. O campo estava molhado. A bola estava molhada. Fica tudo diferente. Tá bom, mas o cara é profissional. Pelo amor de Deus, ele tem que ter essa habilidade. E aí o segundo fundamento básico de futebol para mim é o passe. Muitos erros de passe. Assim, passes curtos, passes simples. Não quero uma enfiada de bola magistral de todos os jogadores, não, mas erros banais, passes simples, passes laterais, e o nego tá errando. E por último, os cruzamentos. Não, por último, não, tem mais uma coisa que eu quero falar. Os cruzamentos, nossa, foi até perguntado isso na entrevista do Felipe Luiz, perguntado por que, se não tem centroavante, se você não tem um homem de área, por que ficar insistindo em cruzamento para dentro da área? Não tem ninguém na área, não adianta cruzar, e foi o que aconteceu. Duas coisas. Primeiro, não tinha jogador de área, então não adianta cruzar a bola para a área. Segundo, aquilo não era cruzamento, aquilo era chutamento. Os caras não acertavam um cruzamento. Eu não vou falar o nome de nenhum jogador, não, porque eu já tô criticando demais os jogadores do Flamengo. Eu vou parar de falar o nome de jogador. Vou parar de falar mal de jogador do Flamengo, porque eu não tô aqui para isso. Então assim, os caras errando todos os cruzamentos, lançamentos e cruzamentos, errando todos. Isso estava irritante, estava me irritando ontem isso. Que modéstia à parte, eu já falei que eu era um peladeiro, não era dos melhores, eu era ruim, mas eu tinha isso de bom. Eu tinha um bom passe, eu acertava os lançamentos maneiro. E eu sempre fui peladeiro, e não era dos melhores. Como é que os caras que são profissionais do Flamengo não acertam, gente? Então assim, tô muito revoltado com isso, aí fica aquela coisa na cabeça, né? A gente não vê treinamento, a gente não sabe como é que é treinamento de jogador. Mas será que eles treinam isso? Porque assim, pra errar tanto, parece que não treina não. Ou então a formação na base está muito deficiente. Porque não pode errar tanto como errou ontem o Flamengo. Lançamento para ninguém. Eu ia até fazer essa piada, eu esqueci, perdi a piada. Vários lançamentos pro Gasparzinho. Pena que o Gasparzinho não joga, né? Enfim, piada ruim, ainda bem que eu esqueci. É isso aí, gente. Vamos seguir adiante. Eu acho que eu já falei tudo que eu queria falar sobre os fundamentos, o futebol do Flamengo. A última coisa que eu queria falar. As decisões. Cara, os jogadores do Flamengo estão tomando as piores decisões o tempo todo. O que é tomar decisão? Você tá com a bola no pé, aí passa um jogador aqui vou falar aqui da esquerda. Eu nem vou falar o nome de jogador para não, né? Já falei que eu não quero ficar criticando. Você tá aqui na esquerda. Aí alguém faz a ultrapassagem por você na extrema esquerda, ou seja, o cara tá quase saindo do campo. Ele passou correndo. Você tá na esquerda, tá marcado, empurra a bola nele no tempo futuro. Antes dele passar por você já empurra a bola onde ele vai estar. E os jogadores do Flamengo não fazem isso. Eu tô falando que eu vejo isso com frequência no futebol, mas vejo muito no time do Flamengo. O cara tá fazendo a ultrapassagem, você tá vendo que ele vai fazer a ultrapassagem, você tá com a bola no pé, você está marcado, não tem mais para onde ir. Se você não tocar nesse cara que vai fazer a ultrapassagem, você vai ter que voltar a bola lá para trás.
E é exatamente isso que o time do Flamengo faz. Ao invés de empurrar a bola para infiltração na ultrapassagem, volta a bola lá para o meio de campo. E aí começa tudo de novo. E aí a gente não progride, não produz nada. Não cria situação de gol. Isso é só um exemplo, tá? Teve várias outras situações que era exatamente isso. O cara fica com a bola presa no pé, aí faz aquela jogadinha de mexer para um lado e mexer para o outro, mas a bola não sai do lugar. Ele fica quicando em cima da bola, mas a bola não sai do lugar. Fica fazendo firula, mas a bola não sai do lugar. E aí o que acontece? No que ele está fazendo essa palhaçada, quase que eu falo besteira, enquanto ele está fazendo essa palhaçada, o resto do time está sendo marcado. Então o Flamengo não consegue fazer um ataque rápido, uma transição rápida, um ataque rápido. Não consegue fazer jogadas rápidas. Porque os caras ficam segurando demais a bola, porque tomam a decisão errada. Isso é treinamento. Felipe Luiz, isso é treinamento. Tem que treinar os seus jogadores para pensar rápido, tocar a bola mais rápido, criar jogadas mais rápido. Você só consegue sair da retranca trocando passes rapidamente. Não é jogar, não é velocidade de correria, é velocidade da bola. A bola tem que correr rápido, trocar rápido de lugar. É só assim que você consegue vencer retranca, Felipe Luiz. Pelo amor de Deus. Vou ser obrigado a fazer mais uma pausa, que eu tenho que ler o resto que eu anotei. Espera aí que eu já volto. Bom, gente, tá quase acabando o sofrimento de vocês de ter que me aturar falando um monte de abobrinha aqui. Então, a outra coisa que eu anotei foi isso, que você tem que fazer o balanço rápido. O que é fazer o balanço rápido? Eu queria lembrar aqui o Barcelona do Guardiola. Não sei se na época já tinha o Messi, eu acho que não. Acho que dessa época que eu tô falando ainda não tinha o Messi, eu não me lembro mais. Não tinha o Neymar, pelo menos eu acho também que não tinha o Neymar. Mas tinha um meio de campo muito bom, que era Xavi, Iniesta, Xabi Alonso e eu não vou lembrar quem era o outro, mas tinha mais um. Enfim, o que acontecia com o Barcelona do Guardiola? Todo mundo jogava na retranca contra eles. Por quê? Porque o time era muito bom. Tinha um tal de Iniesta que foi um monstro do futebol. Então assim, se desse espaço para esse time, tomava uma enfiada. Então não podia dar espaço. Para não dar espaço, joga todo mundo na retranca. E o Guardiola conseguia vencer a retranca. Então, eu sei, o Felipe Luiz nem reclamou de retranca. Que bom. Mas tem torcedor que vai reclamar, tem muita gente que vai falar da retranca. Gente, o Flamengo é bom demais para ficar reclamando de retranca. Nós temos um elenco, não é só um time, tá? Time são 11 em campo. Elenco é mais todo o banco de reservas. Nós temos um elenco grandioso. O Flamengo não pode reclamar de retranca. O Flamengo tem que ser capaz de quebrar, vencer retranca. Por isso eu falei do Guardiola, porque o futebol do Guardiola, não estou comparando o Barcelona com o Flamengo. Chega nem perto. O time do Barcelona era monstruoso. Não estou dizendo, não tem nenhuma semelhança. Eu só estou traçando esse paralelo porque o Guardiola fazia uma coisa parecida com o que o Felipe Luiz faz. Ele ficava trabalhando a bola, fazendo ela girar de um lado para o outro. Na frente a zaga está toda aqui plantada. Tem 10 jogadores aqui plantados na sua frente. Então, a bola fica girando até você achar um espaço para enfiar ela ou correr para uma, enfim, fazer alguma jogada para você vencer essa retranca e fazer o gol. E o Guardiola fazia isso muito bem. Bom, gente, eu tive que interromper aqui o vídeo porque eu tenho que levar o neto na escola e a mãe do neto estava chegando aqui com o neto. Então a criança está aqui do meu lado. Então eu vou interromper o vídeo, vou interromper a gravação só para encerrar, né, o raciocínio. Então eu não estou comparando o Felipe Luiz ao Guardiola, não estou comparando o Flamengo ao Barcelona, eu só estou dizendo que o método é mais ou menos o mesmo. Então você fica trocando, fazendo a bola girar na frente dessa marcação retranqueira, até achar um espaço para dar uma enfiada de bola, fazer uma jogada para resultar em gol. Mas o que acontece? Você só consegue fazer isso se você fizer isso rápido. Então você tem que trocar passes muito rápidos. E lembra que eu falei lá atrás que o Flamengo estava errando muito passes laterais, passes simples. Imagina um passe difícil e rápido. Então esse que é o problema. O problema é que o Flamengo está errando na base do futebol. Isso para mim é inaceitável, inadmissível.
Então é isso aí, gente. Eu tinha muito mais coisas para falar, mas como de sempre não posso, porque eu infelizmente não vivo de YouTube. Gostaria muito de viver de YouTube, mas eu não vivo. Então me ajuda, se inscreve no meu canal, dá um like aí para mim, escreve qualquer coisa nos comentários. Fazendo isso, você pode me ajudar a virar YouTuber. Bom, eu falei que eu ia falar do Pedro, ia falar do Plata, ia falar de um monte de gente, eu não vou falar mais não, porque eu tenho que encerrar, tá, gente? Só vou dizer isso. Eu acho o Pedro lento para o futebol do Flamengo. Eu acho que o Plata se esforça muito, eu admiro muito ele por causa disso, mas ele tá errando muito. E acho que o Samuel Lino, de novo, jogou muito mal. E eu não sei por que o Felipe Luiz está insistindo com ele. O Cebolinha está melhor. Então escala o Cebolinha. Minha voz está assim que eu quero espirrar. Minha rinite está atacada. Então eu vou encerrar por aqui, gente. Eu tinha muitas mais coisas para falar, mas não dá. Infelizmente a vida é assim. Então eu vou pedir para você, se inscreve no canal Urubu Virtual, dá um like aí para mim e escreve qualquer coisa nos comentários. Tamo junto, nação. Saudações rubro-negras. Continuo no meu luto pelo futebol do Flamengo.